como manter a consistência no day trade, ou melhor, como ter consistência no day trade, né? A frase de impacto, né, causa uma certa curiosidade na gente, mas de fato entender todos os conceitos que giram em torno desse termo, né, consistência, é que vão levar a gente para um outro patamar financeiro dentro do mercado de especulação, ou seja, fazendo day trade. Eu sou Alexandre Torquato, eu sou operador de fluxo no mercado de ações há mais de 10 anos, eu opero day trade diariamente nesse mercado. Já te convido a se inscrever aqui no meu canal, onde eu falo exclusivamente sobre leitura de fluxo no mercado de ações e principalmente a me seguir lá no Instagram. Bora lá, que essa aula vai ser bem interessante. Bom, seja bem-vindo a mais uma aula. Se você tiver qualquer dúvida durante ela, não deixe de colocar aqui no campo de comentários. E se possível, já deixe aquele like para a gente poder atingir o maior número de pessoas. Tema bem curioso esse, né? Falar sobre consistência, né? Muito se fala sobre consistência, vários conceitos e de fato, o que seria essa consistência? Na minha opinião, Alexandre Torquato, operador de mercado há mais de 10 anos, eu diria para você que consistência é um estado, né? A gente pode pegar essa palavra e destrinchar ela e colocar como um estado de consistência. Então é uma série de fatores, uma série de pré-requisitos que um operador de mercado, né, que um trader de mercado, ele precisa estar ali estabilizado para chegar nesse estado de consistência. Mas Torquato, o que seria esse estado de consistência? Eu diria que o estado de consistência é um estado onde é que você tem ganhos financeiros e você tem perdas financeiras de tal forma que esses ganhos financeiros não te trazem euforia de estar tirando do seu estado emocional normal e essas perdas financeiras também, mesma coisa, elas não te desequilibram emocionalmente ao ponto que você fica num estado de consistência. Então, resumindo, você tem ganhos financeiros que não te trazem euforia, te trazem felicidade demais ao ponto de você perceber que aquele ganho foi sorte e também você não tem perdas financeiras ao ponto que você não fique abalado emocionalmente, você não tem perda de apetite de risco, você está trabalhando 100% ali com a questão racional, então você não deixa o seu emocional te atrapalhar nas tomadas de decisão ao ponto que você atinja esse estado de consistência. Ok, Torquato, mas como é que a gente atinge esse estado de consistência? Então a gente vai fazer uma série de passos agora para a gente entender todos os conceitos que giram em torno da consistência para que de fato a gente consiga atingir esse estado de equilíbrio ali, tanto de financeiro, emocional, apetite de risco, contexto, percepção do mercado, que nos traz um equilíbrio, traz todos esses pré-requisitos que a gente consiga operar o mercado e de fato ter resultados positivos no pequeno, no médio e no longo prazo. Eu já faço logo a pergunta, por que é importante a gente manter a consistência no day trade? A gente não pode esquecer que day trade se trata de especulação, então ali existe uma dinâmica entre perdas e ganhos, e necessariamente para que a gente faça com que essa dinâmica, né, esse jogo financeiro, ele funcione e feche positivo ao nosso favor, a gente precisa necessariamente ter consistência. Quando a gente ganhar de forma satisfatória, e quando a gente tiver perda, uma perda financeira que não supere os ganhos financeiros. Então a gente precisa fazer com que essa matemática, esse cálculo feche ao nosso favor. Ok, já entendido todos os conceitos que giram em torno dessa questão da consistência, o segundo passo que eu defino seria a estratégia. Então, primeiramente, para você definir as suas estratégias, você tem que conhecer um pouquinho do seu perfil, quais que são os seus objetivos. Quando a gente fala de estratégia, se você é um player que gosta de operações mais rápidas, se você é um trader que gosta de operações mais longas, gosta de alongar essas operações, deixar o trade correr por mais tempo, então isso tem que ficar bem definido de acordo com o seu perfil. Não dá pra gente operar o mercado de forma aleatória, né? Ora eu trabalho de uma forma, ora eu trabalho de outra forma. É necessariamente interessante você criar esse perfil, né? Traçar, entender quais os tipos de operação que você se sente mais confortável, você tem mais fluidez em conduzir essas operações de tal forma que vai te dar maior performance. Então dentro disso você define as suas estratégias dentro do mercado. E em cada estratégia existe algo bem específico dela. Então você precisa minuciosamente dentro das suas estratégias que você traçar para o mercado, os seus tipos de operações,
você entender quais são os pré-requisitos de cada operação, o contexto que envolve ali, que vai te dar a melhor performance, a melhor assertividade, de tal forma que a gente consiga conduzir isso da melhor forma possível. Já pegando um gancho aqui dentro dos exemplos operacionais que a gente tem no mercado através da leitura de fluxo no mercado de ações, então a gente tem operações relacionadas a leilão, a gente tem operações de arbitragem, temos muitas operações também ligadas a ordens do mercado, né? Lote escondido, a lotes grandes, a ordem sniper. Então essas questões, né, de acordo com o operacional que você tem mais facilidade de encontrar ele no mercado, quanto também de operacionalizar, esses necessariamente precisam fazer parte das suas estratégias. Um terceiro passo muito importante também, a gente vai ter vários passos importantes, mas esse aqui em específico ele é especial para poder fazer com que a conta feche no positivo. Aquela conta matemática que a gente comentou no início desse vídeo, ela feche no positivo. Então é traçar o plano de trade, né? Qual que é o tamanho do seu capital, quanto tempo ele vai durar no mercado se der tudo errado, quanto de risco você vai colocar por dia, quanto de risco você vai colocar em cada operação, qual que é o seu stop, qual que é ali os seus possíveis alvos de realização de lucro, os seus possíveis limites de perda financeira, isso tudo vai estar desenhado dentro do seu plano de trade. Então só para a gente deixar algo mais prático para a gente definir, um exemplo que eu dou muito para os meus alunos é o seguinte: você pega esse capital que você estipulou, divide ele para um cenário de 6 meses e ali você tem, se tudo der errado, você perder todos os dias em sequência de tal forma que esse capital vai durar 6 meses. Um exemplo prático, então, se a gente colocasse, por exemplo, o valor de R$3.000 para que ele dure 6 meses no mercado, então a gente pega esse valor, divide por 6 meses, daria R$500 por mês. A grosso modo, a gente separando aí para 20 pregões em cada mês, seriam R$25 por dia, ou seja, R$25 de perda máxima de limite por dia, de tal forma que se tudo der errado, nesses 6 meses, o seu capital vai durar exatamente essa quantidade. Logicamente, se você seguir um trade system bem feito, uma técnica bem feita, todas as questões disciplinares, né, buscando essa consistência no mercado, esse capital, além de durar muito mais 6 meses, ele vai se multiplicar. Então, entre perdas e ganhos, né, você perde R$25, ganha 100, ganha R$150, vamos fazer de tal forma que esse capital ele sempre dure no mercado. Inclusive, fica até uma crítica aqui, né? Muita gente fala assim: eu construí uma banca aqui de R$1.000, de R$2.000, eu quebrei essa banca no mercado. Então, operadores profissionais não lidam com o valor financeiro do mercado, né, com esse sentido de banca, né, que é algo que está disposto ali à aposta, não, de forma nenhuma. A gente precisa encarar isso de uma forma profissional e, de fato, só assim a gente vai fazer com que esse valor, né, esses números realmente se multipliquem e se tornem lucro. E dentro dessa dinâmica toda que a gente está construindo, né, desse passo a passo, a gente vai ver que cada item que a gente está comentando aqui, ele é muito importante para que o próximo item ele seja de fato seguido. Então a gente está falando aqui de plano de trade, logo a gente vai falar de emocional. Então o fato de eu cuidar bem desse plano de trade, de eu criar ele de forma inteligente, de eu fazer algo bem planejado, vai fazer com que os outros itens eles sigam de uma forma saudável, que eu consiga realmente fazer essa dinâmica funcionar. O quarto passo bem importante aí chama-se gerenciamento de risco. Então a gente falou um pouquinho dele nessa questão do plano de trade, né, do desenvolvimento desse plano de trade, onde é que eu vou definir ali quais são as minhas perdas limite diário, quais são as minhas perdas limite no mês, quais são as minhas metas do dia também. Então fica muito mais claro nessa questão de gerenciamento de risco. Veja bem, day trade é uma dinâmica especulativa, então a perda financeira faz parte desse processo. Então a gente saber lidar com essa perda financeira na parte emocional e na parte financeira em si mesmo é que vai fazer com que a gente consiga fazer essa dinâmica funcionar normalmente. Então definir bem essas perdas financeiras de tal forma que quando ela ocorra eu não tenho perdas emocionais, que vai fazer com que eu consiga seguir esse plano de tal forma rumo à consistência. O gerenciamento de risco é a matemática da coisa, então a gente precisa rigorosamente seguir essa disciplina, senão a conta não fecha positivo. Então quando a gente fala de perda financeira, a gente está dizendo ela no sentido de que se caso haver essa perda, é uma perda esperada, é uma perda controlada. Quando a gente fala de controle de risco, é essa questão do controle financeiro. Você pode pegar qualquer setor do mercado, né? Você pega aí, a gente vai pegar um exemplo aqui de comércio, algo bem superficial para a gente fazer essa análise, né? Então eles já têm uma perda calculada, né? Uma padaria, ela sabe quanto de desperdício ela vai ter ao longo do mês. Então não tem como a gente só sempre ganhar. Então essas perdas fazem parte desse processo.
Como eu estou dando esse exemplo da questão da padaria, no trade é a mesma coisa. Então essa perda financeira ela faz parte. A gente vai errar e vamos acertar. A diferença é que quando nós acertarmos, vai ser algo suficiente para cobrir todas essas perdas financeiras que nós fizemos. E isso vai estar definido na questão do controle de risco. Então isso também tem que ser muito bem planejado para que a gente consiga ir nesse caminho rumo à consistência. O quinto item, controle emocional. O quinto item ele é bem interessante porque o emocional em si, né, o ser humano em si é um indivíduo único. Então a gente não tem como generalizar essas questões. É a hora que a gente vai entender que essa questão de controle emocional é um autoconhecimento que você vai ver no seu dia a dia. Então se você é uma pessoa ansiosa lá fora, possivelmente você vai demonstrar essa ansiedade também no mercado. E aí essas questões de controle emocional, ela vai começar a pontuar determinados pontos dos seus emocionais que você precisa necessariamente começar a cuidar, que você precisa melhorar, você precisa amadurecer ainda mais. Então questões relacionadas à ansiedade, questões relacionadas a medo, a questões relacionadas à euforia. Uma palavra também que muita gente não gosta de ouvir é arrogância. Então a arrogância ela está totalmente ligada na questão de não assumir o erro, não entender, não aceitar que está errado. No caso do mercado em si, é simplesmente estar numa operação perdedora, não aceitar a perda financeira e fazer com que aquela perda financeira só aumente de tamanho, justamente por não aceitar que está errado, né? Ter essa arrogância de achar que sabe tudo, que sempre pode acertar, sempre vai acertar e aí não estopa a operação e aí dá um problema danado. Nesse ponto que a gente está conversando agora, a gente já começa a perceber que todos esses itens que a gente começou a comentar, eles já estão interligados. Então cada um ali, se ele não estiver bem controlado, eles não estiver bem definido, ele vai interferir no próximo passo. O controle de risco, se eu não fizer bem feito, ele vai interferir no meu emocional. Se eu não tiver um equilíbrio emocional adequado para fazer as minhas operações, ele vai incidir também no meu controle de risco. Se eu não estiver bem emocionalmente no dia para poder fazer minhas operações, é bem possível que um desses outros itens eu vou deixar de descontrolar. Sexto item, avaliação e ajustes. Então toda operação que você fizer no mercado, principalmente na fase inicial, né, dos estudantes, dos primeiros contatos com o mercado, é necessário você fazer uma revisão de tela. Você vai precisar constantemente fazer uma autoavaliação. Como é que foram as minhas operações? Em cada operação que eu fiz ali, qual foi o motivador da entrada? Qual foi o motivador da minha saída, tanto do stop quanto da realização de lucros? Tudo que está envolvido aquelas operações, eu vou precisar fazer essa avaliação para que eu possa refinar as minhas operações, para que eu possa melhorar a minha sensibilidade no mercado. Isso só vai ocorrer à medida que eu faço essa avaliação, eu reflito sobre as minhas operações, eu reavalio ela e consigo identificar quais foram boas, por qual motivo e quais foram ruins, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer diferente. E o sétimo item também importante se chama aprimoramento contínuo, ou seja, replay, estudo. Eu vou precisar de fazer repetições até que isso tudo se torne memória muscular. Então não adianta eu também, dentro do controle emocional, da minha arrogância, achar que eu sei tudo de mercado, que eu posso operar conta real o tempo todo para poder aprender, sendo que não é bem assim que funciona, né? O mercado hoje tem uma série de ferramentas que facilitam a nossa vida para a gente poder repetir, para a gente poder aprender, para a gente conseguir memorizar esses padrões de repetição do mercado, a gente conseguir criar mais intimidade com o mercado, né? Entender mais contexto, que no final a gente vai ver que faz muita diferença essas questões de contexto. Então essa repetição, né? Ter um exercício diário ou semanal de fazer replays de mercado, né? Ter essa disciplina de repetir, de fazer exercícios, também vai fazer com que você se torne mais eficaz nas suas operações, que você controle mais o seu risco, você controle mais o emocional. Então todos esses passos que a gente falou agora há pouco, é mais fácil de você dominar à medida que você repete. Você pode colocar em qualquer esporte que hoje as pessoas executam, todas elas estão ligadas ao quê? Repetição. Então, ou seja, simplesmente prática. Eu recordo bem do jogador de basquete, o Oscar Schmidt, onde é que ele falava que para ele treinar cesta de 3 pontos, né, ele fazia 1000 arremessos por dia, 1500 arremessos por dia, não sei quantos por semana. Então, necessariamente, para você ficar bom no trade, para ficar bom,
principalmente em leitura de fluxo, você vai precisar de fazer horas e horas de replay, exercício. Isso vai fazer total diferença para que você avance. Veja bem, isso tudo é para a gente trilhar um caminho para de fato a gente alcançar a consistência. E aí a gente volta lá atrás no começo, onde é que eu falei na questão que a consistência é um estado, né? Então, para que eu esteja em um estado de consistência, eu preciso estar com todos esses itens em dia. Eu preciso estar com controle emocional, controle financeiro, um bom trade system, um bom plano de trade, então de tal forma que realmente eu consigo alcançar esse estado de consistência. Então, diferente que muita gente acha, né, que ser consistente é fazer dinheiro todos os dias, fazer muito dinheiro. Não, consistência é um estado que você se encontra, onde é que você tem uma perda financeira e aquela ali nada reflete em todo o processo que você construiu. Então o estado de consistência, sim, é ele que vai te permitir fazer dinheiro frequentemente, é ele que vai fazer com que você faça muito dinheiro quando você chega num determinado nível financeiro do mercado. Mas de fato é que você precisa alcançar o estado de consistência. Como? Pegando todos esses passos que nós comentamos aqui e seguindo disciplinarmente de tal forma que todos eles tenham êxito. Aí sim a gente vai seguir e conseguir chegar nesse estado de consistência, a gente alcançar a tão desejada consistência no mercado. A gente poderia achar várias palavras para resumir tudo que a gente comentou nessa aula, mas eu poderia pegar uma em específico e falar de disciplina. Necessariamente, para a gente lidar com especulação, com day trade, lidar com risco, a gente precisa seguir todos esses itens de forma disciplinar. E a gente não pode levar o day trade, né? O fato do mercado ser simples, entre aspas, de você conseguir fazer um resultado financeiro, não necessariamente se torna ele fácil. Ao ponto de que você fazer isso de forma repetidas vezes, de tal forma que você no final tenha lucro de médio a longo prazo, que torna esse mercado mais complexo. Os itens que giram em torno do trading de tal forma que a gente consiga realmente ter sucesso, eles não são complicados. O que torna ele mais difícil, né, um pouco mais complexo, é a gente conseguir seguir disciplinarmente todos esses itens. Eu tenho certeza que você é uma pessoa que é disciplinada e se não é, está buscando ser disciplinada e vai alcançar o sucesso. Então não desista nunca, o mercado de trade é para todas as pessoas, é possível a gente conseguir ter sucesso com ele, é possível a gente viver dos resultados que a gente tem no mercado com isso, assim como eu, dezenas de alunos, dezenas de pessoas, dezenas de players profissionais que fazem isso há anos e eu tenho certeza que isso é o caminho que você está buscando e você vai conquistar. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você tiver qualquer dúvida, me manda aqui no campo de comentários, deixa aquele like também. Se você quiser se aprofundar mais sobre trading, sobre questões emocionais e principalmente sobre leitura de fluxo em ações, eu vou deixar aqui embaixo na descrição também o link dos meus treinamentos. Eu te espero numa próxima aula, te desejo sucesso, um grande abraço.